Eu escrevia poemas de amor para o homem na lua, para Ruth ou para ninguém. Achava que meus poemas protegiam os lugares em carne viva de minha infância como a pele nova, frágil, que se forma sob uma casca de ferida que ainda não terminou de se desprender. Será que minha figura adulta nasceria deles? Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a trilogia de Copenhagen, de Tove de Clevesen, autora dinamarquesa. Esse livro saiu aqui no Brasil o ano passado, em 2023, com tradução de Heloísa Jahn e Christine Lee Garubo. É um lançamento da Companhia das Letras, que está incluído na minha lista de 5 livros para ler em 2024. Foi o primeiro, então. Eu estava com bastante vontade de ler. Algumas pessoas já tinham me indicado esse livro, imaginando que eu poderia gostar dele. Uma delas foi a Paloma Lima, colega nossa aqui do YouTube. Ela gostou bastante, ela leu, inclusive, em inglês, antes do livro ser traduzido. E ela me falou que talvez pelos gostos literários que eu tinha, a gente tem alguns gostos literários parecidos, né? Nós somos fãs da Patti Smith, que, inclusive, recomenda bastante esse livro. Aqui na capa tem um blurbzinho da Patti dizendo uma escritora monumental. E também pelo meu apreço pela Helena Ferrante, e eu entendo os motivos pelos quais as pessoas acharam que eu fosse gostar do livro, e eu de fato gostei bastante. É um livro de memórias, a gente pode dizer. A Tove nasceu em 1917, e ela começa a publicar esses livros, se não me engano, em 1967. A trilogia inclui 3 livros, que ela divide em infância, juventude e dependência. Dependência, inclusive, em inglês também ficou como dependency, em dinamarquês é uma palavra super esquisita, é uma palavra gift. Seria tipo presente em inglês, mas não é isso. O significado em dinamarquês é casamento e vício. E é a melhor metáfora, porque é exatamente sobre isso que vai tratar a última parte. Mas a Tove, ela foi lançando esses livros individualmente. Eles não foram lançados assim, reunidos num volumão, mas acho que não tem nenhum problema eles serem reunidos em volumão, inclusive porque eles são livros curtos, relativamente curtos, e também de leitura bastante fluida. São capítulos curtos também. A Tove é oriunda de uma família operária. Ela vive num bairro que na época era um bairro pobre, que se chamava Vesterbro. E o pai dela era um socialista que tem problemas para se manter em empregos. Ele vive mudando de empregos com alguma regularidade e passa bastante tempo em casa desempregado, o que incomoda bastante a mãe da Tove. A mãe da Tove é uma dona de casa jovem e lindíssima, que sente assim algum ressentimento, talvez por ter virado dona de casa cedo, por ter esse marido que fica mais encostado do que outra coisa, né? Então a relação ali familiar, ela acaba sendo uma relação um pouco esquisita. As pessoas são meio distantes entre si. A Tove tem uma relação, a gente pode dizer, de um certo fascínio e um pouco de ressentimento com a mãe, porque gostaria de ser mais ligada a ela, mas a Tove descreve que a mãe era mais ligada ao seu irmão mais velho. Ela tem um irmão mais velho. E o destino dos jovens nessa classe social era trabalhar. Eles terminam de estudar relativamente cedo e ainda adolescentes, ali por volta dos 17 anos, eles têm que trabalhar, virar aprendiz de alguma coisa. Então a Tove não vai ter, ela não teria grandes oportunidades de estudo. Acontece que a Tove descobre a literatura muito cedo, com os livros do pai. E ela começa a ler, mesmo com precariedade. Toda vez que ela encontra um livro, ela pega o livro para ler, ela separa caderninhos, papeizinhos para escrever. Ela percebe que é isso que ela quer fazer da vida dela, ela quer escrever, e ela começa escrevendo poemas. E ela tem talento para isso, ela vai percebendo que é algo que lhe ocorre com alguma facilidade. Ela todo o tempo vago que ela encontra, ela se dedica a escrever versos, e ela tem um pouco essa cabeça, eu diria, de escritora. É uma moça, e desde a infância, gosta de ficar sozinha, contemplando, olhando a janela, observando as pessoas. Ela gosta um pouco dessa solitude. Ela se ressentia, por ser uma pessoa pobre, de não ter um espaço próprio para esses momentos de reflexão e escrita, porque eram apartamentos muito pequenos, dormia todo mundo meio junto. Ela dormia na sala, uma época era o irmão que dormia na sala, às vezes ela dormia no quarto junto com os pais, né? Então, aquela coisa toda meio misturada, de famílias pobres mesmo. Mas a Tove vai sendo muito influenciada por essas leituras que ela vai fazendo a partir ali dos interesses do pai e pelas músicas que a mãe canta. Então ela desenvolve esse lirismo, ela descobre quase em si mesma essa tendência ao lirismo. E nessa primeira parte da infância, então, ela vai descrever esse momento de primeiras amiguinhas que ela vai fazer,
essa descoberta da literatura, como isso transforma, né, a vida dela, se torna realmente um norte para ela, mesmo ela, não é nenhuma questão de ascensão social, a gente pode fazer essa diferença em relação às personagens da Amiga Genial, da Helena Ferrante, que elas descobrem um amor pela literatura, mas elas acreditam que aquilo também vai permitir a elas um trânsito social, né, que elas vão ter uma melhora econômica, e não é exatamente o caso, a Tove parece que não sabe muito se isso é possível, né, mas que ela sabe que é isso que ela quer fazer, que ela quer escrever. E aí, para falar da Helena Ferrante, eu acho que uma das semelhanças que a gente pode estabelecer entre esse livro e vou falar da tetralogia napolitana especificamente, tá? Seria essa juventude pobre de meninas que descobrem a literatura e que, de certo modo, a perseguem, né, durante um tempo a Lila e depois, pelo resto da vida, a Lenula não vai se tornar escritora. O trânsito social, que de fato acontece em algum momento, no caso da Lenu e no caso da autora aqui, embora antes disso, enfim, antes, depois, muita coisa ruim vai acontecer. E eu diria também que um certo estilo muito direto, muito objetivo que elas têm para narrar. A Helena Ferrante fazendo essa literatura que é toda ficcional, né, no caso da Amiga Genial, e aqui esse texto que não deixa de ser literatura, embora seja um livro de memórias. A Tove narra de maneira muito direta e tão objetiva que por vezes é um pouco distanciada, mas ela tem algumas inserções poéticas que são muito boas. Inclusive porque a gente vai vendo que essas são memórias de uma poeta, né? A carreira literária da Tove começa com poesia, ela vai escrever muitos poemas, espero que eles cheguem aqui para nós. É um estilo assim bem direto, bem objetivo, com algumas pinceladas de poesia. E a Tove, ela é ótima criadora de imagens. Ela define certas coisas com imagens muito impactantes. Eu vou ler duas definições que ela faz da infância. Na página 34, ela diz: a infância é longa e estreita, feito um caixão, e não dá para escapar dela por conta própria. Ela está ali o tempo todo e todos podem vê-la tão claramente quanto se vê o lábio leporino de Belo Ludwig. Em seguida, na página 37, ela diz: a infância é escura e está sempre choramingando como um animalzinho trancado num porão esquecido. A Tove vê a infância, né, como esse lugar meio de impotência e como uma doença, né? Às vezes ela descreve quase como uma doença, que é muito estranho quando a gente pensa no que vai acontecer depois. Que, na verdade, ela foi uma pessoa, né, pobre, com sonhos que pareciam incompatíveis com o seu lugar social. Inclusive, quando ela externa para a família dela que ela quer escrever, o pai dela fala: você tá louca? Mulher não pode escrever, mulher não vira poeta. Né? Ele dá essa xoxada nela, o irmão também vai dar, o irmão encontra o caderno dela numa ocasião e começa a rir e a caçoar dela, dizendo: nossa, mas é tudo mentira isso que você está escrevendo aqui, como você é mentirosa, né? Que falsa. E nada disso demove a Tove dos seus objetivos, né? A gente vê que ela está muito focada nesse caminho que ela tem que seguir. Ela não consegue imaginar qualquer outra coisa que ela deva fazer que não seja escrever. Mas essa fase que ela descreve de modo tão negativo, que ela lembra de modo tão negativo, ainda vai ser um pouco mais leve do que a fase posterior, do que ela vai viver lá na frente. Porém, ela dá alguns insights de maneira assim, muito sucinta, porque ela narra momentos terríveis, de maneira muito objetiva. Ela vai dando lapsos da ferida espiritual que ela tem. E isso vai ficar um pouco mais claro mais à frente. Então, só para deixar a reflexão sobre a comparação com a Ferrante, esse estilo que é muito trabalhado para ser direto, né, para ser não floreado, com exceção, claro, dessas inserções poéticas que a Ferrante não tem tanto e que a Tove tem, né, que são quase como lampejos. Na seção da juventude, ela vai tratar do seu período, então, de terminar de estudar e começar a trabalhar com empregos com os quais ela não se identificava absolutamente, que começaram assim, sendo terríveis, porque ela não sabia fazer nada, e com o seu período de sair, fazer amizades no trabalho, e arrumar uns namoricos. Vai começar, então, aí a vida mais desgarrada da família da Tove, né? Esse momento, inclusive, que ela vai sair um pouco debaixo das asas da mãe, que, apesar dessa relação complexa, era uma relação complexa que elas tinham, porque não era um total desinteresse, mas havia ali uma espécie de disputa, enfim, da mãe, principalmente, talvez,
de mostrar uma certa crítica, né? A Tove cresce com a autoestima muito ruim, se achando muito feia, né? A família faz ela compreender isso, né? Que ela era uma moça feia, né? Eu acho que o pai dela tem até um momento que ele fala assim, é bom que ela trabalhe mesmo, né? Porque acho que ela não vai conseguir casar, né? Existe essa desvalorização da pessoa dela. Então a Tove vai começar a buscar um espaço próprio onde ela possa morar e onde ela possa ter aquilo que era difícil na casa familiar, que era momentos de contemplação, reflexão e de escrita, onde ela pudesse de fato se entregar a isso. E é por essa fase que ela vai começar a conhecer pessoas que podem lhe introduzir no mercado editorial. Algumas pessoas que são editores ou que conhecem editores, enfim. Então ela começa aí a tomar um contato um pouco maior com pessoas que podem, de fato, colocá-la onde ela gostaria de estar. E aí, quando ela chega, então, na parte da dependência, a gente vai começar a ver momentos muito difíceis na vida dessa mulher. Porque, eventualmente, Tove vai conseguir ter seu primeiro poema publicado, isso vai ser uma grande felicidade na sua vida, embora ela vá comentar sobre a solidão dessa conquista, porque ela não estava cercada de pessoas que compartilhassem desse entusiasmo literário, artístico, então é uma coisa que ela acaba vivendo muito solitariamente. Ela começa a perceber o que significa ser escritora quando percebe que o poema dela vai estar na casa de várias pessoas, várias revistas, enfim, um momento assim muito emocionante, e a gente tem a impressão de que a coisa mais importante que poderia acontecer na vida de Tove aconteceu. E aí essa fase da dependência vem para a gente ver que às vezes o destino chega, roda a fortuna, ela dá uma virada mortal. E aí o que acontece? Bom, a Tove, ela começa a fazer associações e travar relacionamentos um pouco complicados, né? O primeiro casamento que ela faz, que ela escolhe fazer uma coisa muito consciente, ela faz basicamente por dois motivos. Para sair da pobreza, inclusive muito incentivada pela mãe, e para ter acesso ao mundo editorial, porque ela casa com um editor que tem uma biblioteca grande, enfim, uma situação financeira tranquila. Então, ela e esse editor, que é muito mais velho do que ela, não tem qualquer contato físico. Eles têm essa união aí que é meramente utilitarista de parte a parte. Essa não é a pior escolha que ela faz, por incrível que pareça. Depois ela vai encontrar um rapaz, um estudante de engenharia, por quem ela de fato vai se apaixonar, ela vai ter um filho com ele, mas ela vai começar ali a viver certas complicações. Ela dizia que não era uma pessoa assim, vamos dizer, muito afeita a conflitos, e o que vai acontecer é que o puerpério dela vai ser muito complicado e ela não vai conseguir atender os desejos sexuais desse marido, e o que vai causar uma crise ali entre eles. Ela acaba tendo um segundo filho e percebe que isso pode ser muito nocivo para o casamento deles. Então é aí que começa uma série de abortos que a Tove vai fazer, e que a gente percebe que não é uma questão muito bem resolvida para ela, porque quando ela tem o primeiro filho, ela fica encantada com esse filho, ela estava sonhando, ai, queria tanto ter um filho, meu filho é isso, aquilo, outro, ela fica ali comemorando aquela criança muito querida, muito desejada, e quando ela tem o segundo filho, ela fica em pânico, porque ela fica, meu Deus, vou passar pelo puerpério de novo, esse cara vai me largar, vai acabar meu casamento, e não vai dar para ter esse filho. Só que depois do ato consumado, a gente vê que ela vai viver uma espécie de culpa ali, ela vai ficar sofrendo, a gente vê que talvez não tenha sido por si mesma que ela tenha feito essa escolha. Só que ela vai passar por essa situação de novo, né? E isso tem um quê de, vamos dizer assim, incômodo, quando a gente percebe que os critérios dela para querer ou não um filho estão bem borrados, mas a gente percebe em determinado momento, né, existe essa revelação da mãe da Tove, de que a mãe da Tove tentou abortar tanto ela quanto seu irmão. Então a Tove, ela vem desse ambiente onde essa prática era muito, vamos dizer assim, banalizada, de certo modo. Embora fosse crime, tá? Fosse ilegal. A Tove, inclusive, passa por situações muito bizarras de saúde, de se expor a riscos na tentativa de realizar esse primeiro aborto, né? Ela realmente se expõe ao risco de vida para tentar resolver essa questão. E aí ela vai ter contato com um terceiro homem, esse homem vai acabar se tornando também o seu esposo. É uma pessoa com muitos problemas, eu vou deixar a especificidade dos problemas para quem for ler o livro, mas é um cara que vai viciar a Tove em remédios. Ele era médico, ele vai realizar um segundo aborto na Tove e vai injetar nela uma substância chamada petidina, na qual a Tove vai ficar viciada. E aí a vida dela muda muito, porque ela diz que esse é o momento mais importante da vida dela. É o momento de êxtase e fuga da realidade que ela vive no contato com essa substância.
Então a gente tem aí um segundo momento do considerado mais importante, porque o mais importante teria sido ser publicada, o mais importante agora é esse, e ela percebe que ela não quer mais contato com a realidade. Então a gente percebe que algo na alma dessa mulher estava muito fraturado. Assim, ela vai sofrer que nem uma condenada por causa desse vício, inclusive se afastando dos amigos, dos filhos, perdendo o crescimento dos filhos, uma coisa assim horrorosa. Ela vai, inclusive, ficar muito sujeita a esse marido, porque ele fica regulando a liberação ou não de remédio para ela, na medida em que ele quer mantê-la perto dele. Ele usa isso como um controle. Mas tem algo muito interessante que me atraiu nesse texto, além da profunda honestidade da Tove de jamais se vitimizar. Ela se coloca muito como uma pessoa que fez certas escolhas com critérios meio esquisitos ou meramente utilitários o tempo inteiro. Ela não se retira desse lugar. Ela também não é uma pessoa que fica tentando vilanizar as pessoas com quem ela convive, nem as pessoas mais complicadas. Ela tenta entender as razões das pessoas e também mostrar momentos em que ela teria sido ingênua, não teria visto certas coisas, enfim. Eu acho que ela compreende, ela tem uma compreensão do quão multifatorial é a tragédia da vida dela. E esse é um livro que nos oferece a tragédia muito sem lição de moral ou sem conclusões. Eu gosto muito de memórias, e esse é um livro que eu imaginava que eu fosse gostar por ser uma memória. É um livro indicado pela Patti Smith, que é uma autora de memórias. E eu fiquei pensando em outras escritoras de memórias que eu li, como Joan Didion, ou a Annie Ernaux, que está aí em evidência, Elizabeth Gilbert. E uma coisa que eu reparei é que essas autoras, me parece que elas estão em busca de um significado nos acontecimentos da sua vida. Seja elas criando esse significado, esse sentido, né, produzindo esse sentido, conforme vão vivendo e vão refletindo sobre o que está acontecendo, ou seja, tentando ver se alguma coisa ali, de fato, né, culminou para alguma situação, alguma conclusão. Eu acho que na obra da Ernaux tem muito essa questão de ela ter sido transfuga de classe, como é que isso a definiu como escritora, né, que papel que a escrita tem para ela, e como é que ela lida socialmente, como é que ela vê o mundo socialmente, sendo essa pessoa que não se reconhece nem mais no lugar de onde veio, nem no lugar onde ela chegou. Enfim, eu acho que existe essa tentativa de cercar um sentido. E a impressão que eu tenho é que Tove não faz isso. Ela não tenta mostrar sentido nenhum. É quase como se ela mostrasse assim: eu fui uma pessoa que viveu essa tragédia que pode ser considerada bastante aleatória, embora definitivamente condicionada, né, marcada por fatores diversos. E tem um sentido nisso? Não, talvez não tenha sentido nenhum. E isso eu achei muito interessante, ela não tentar explicar pra gente o significado dessas coisas. Talvez muito consciente de que ela mesma não sabe. E aí tem uma coisa interessante no processo de leitura do livro, que é a gente ir percebendo o quão machucada estava a alma dessa pessoa, na medida em que ela narra um acontecimento assim, bem complicado na infância dela, já quando ela já começa a ter uma certa obsessão com a morte, e em seguida quando ela entra em contato com a Peditina e fica totalmente viciada e fala: não, isso aqui é muito maravilhoso, esse êxtase aqui, essa descolamento da realidade, é isso que eu preciso, eu não quero mais lidar com a realidade, não. Então a gente percebe que alguma coisa ali estava muito fraturada. E esse livro, ele acaba sendo a história de uma mulher marcada por dois grandes amores: a literatura, que a orienta como uma espécie de obsessão, e a droga, que de certo modo, a reduz, né? Porque a droga não é exatamente uma obsessão. A droga é uma descoberta que vai promover muitas transformações dela, né? O vício, ele depende de muitas coisas. Ele depende de uma certa predisposição genética, dos traumas que a pessoa tem, coisas com as quais talvez ela não esteja conseguindo lidar, do efeito químico que aquilo vai ter de fato na pessoa, porque esse efeito pode variar de pessoa para pessoa. Então, o que acontece? A Tove, ela se torna uma pessoa meio limitada por essas duas coisas, a literatura e o vício. E todas as vezes em que ela tenta sair do vício, em que ela pensa: não, eu preciso parar com isso, eu preciso voltar a ser uma pessoa funcional, ela o faz para voltar a escrever. Ela se lamenta de não estar escrevendo, de não estar conseguindo escrever. Às vezes ela diz, quando ela entra em abstinências muito sérias, ela percebe que se ela conseguisse tomar a droga, ela escreveria muito melhor, porque ela se sentiria muito melhor. Então ela fica nessa relação meio estranha
dividida entre essas duas coisas. E eu acho interessante porque se a Tove tem uma escrita que não procura necessariamente cercar um sentido, ou seja, o conteúdo é variável, ele é meio difuso, existe uma obsessão com a forma. Tanto no fato de que ela vai começar como poeta, de que essas inserções poéticas vão aparecer aqui e ali na sua narrativa, de que ela se reconhece nesse lugar de escritora, é um modo de ser, é um modo escrever para viver. Tem um momento que ela fala que eu só sou feliz quando estou escrevendo. Ela faz essa afirmação. Percebi que eu só sou feliz quando estou escrevendo. Então existe essa questão de uma mulher ligada a duas formas. Uma forma de viver, que é escrever, ser escritora e estar ali praticando essa forma. E um modo de viver que é o se entregar ao êxtase químico das drogas, né? Então é viver como viciada. E parece que ela está dividida entre essas duas formas de viver. A produção criativa pela escrita e o vício, né? Então, a dependência. E talvez ela tenha uma dependência emocional, espiritual, também com a parte de escrever da vida. O que me levou a pensar, a me perguntar, essa é uma pergunta que nunca vai ser respondida, se a literatura era uma fuga da realidade para ela também, né? Se existe uma identidade entre essas duas grandes paixões. O livro acaba ficando muito melancólico, triste, quando a gente percebe que a Tove vai tirar a vida aos 57 anos, então as coisas não vão ficar particularmente mais fáceis. E depois, pesquisando sobre a vida dela, eu descobri que ela tem uma neta que escreveu um livro falando sobre o ciclo destrutivo da família, que envolveu tanto o vício em substâncias quanto o suicídio. A Tove era neta de um suicida. Então, essa neta da escritora, ela vai tentar refletir como o suicídio desse avô da Tove, ele vai marcando todas as mulheres seguintes, né? Vai marcar a mãe da Tove, a relação estranha que a mãe da Tove tem com a Tove, a relação da Tove, aí a relação que a filha da Tove vai ter por ver a mãe viciada, por ver a mãe com uma série de dificuldades na vida, e como é que isso vai se espraiando, porque parece que outros suicídios e outros casos de drogadicção vão acontecer depois da Tove. Então, vira um ciclo, assim, terrível, e por isso fiquei me perguntando se a literatura, aquelas mentiras todas que o irmão dizia que ela escrevia, porque ela escrevia sobre coisas que ela não tinha vivido, se para ela seria também uma fuga da realidade, né? Mas essa é uma pergunta que a gente não vai ter como responder. Talvez não é para todo mundo que a literatura é fuga da realidade. Às vezes a literatura escrita é exatamente um aproximar-se da realidade. Talvez a escrita fosse o aproximar-se possível e talvez fosse tão doloroso para ela que ela precisasse dessas outras incursões, as incursões tóxicas. Bom, eu gostei demais do livro, eu adoro memórias, especialmente memórias de pessoas que têm atividade criativa, que é o caso dela, né, escritora, e de pessoas que buscaram superar, burlar essas dificuldades materiais para alcançar esse sonho, esse objetivo que muitas vezes não faz parte da vida das pessoas pobres, né, a vida intelectual, a vida artística. Então, eu gostei muito, gostei do texto, gostei da história, me impressionei muito com a honestidade dela e tô com muita vontade de ler outras coisas. Espero ouvir falar que tem outros livros dela sendo traduzidos, eu não sei se de prosa ou de poesia, eu fiquei bem curiosa para ler as poesias dela. Tem algumas traduções de poesia dela aqui, né, fragmentos que ela mesma cita vários dos seus poemas, a gente vê que ela adorava escrever e ela gostava muito dos seus próprios poemas. E é isso então, um livro que eu gostei muito de ler, acho que comecei bem essa lista de 5 livros para esse ano. E me digam aí se vocês leram, o que vocês acharam e se têm interesse de ler. Muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, até a próxima.